Seus sogros a amarraram na cerca por não poder ter filhos. Mas o fazendeiro viúvo aparece e faz isso. E se a maior humilhação da sua vida acontecesse diante de todos, e fosse exatamente isso que abrisse o caminho para o amor que você jamais imaginou, no fim de tarde, numa vila antiga do litoral brasileiro, uma jovem está amarrada a uma cerca de madeira, o vestido marcado pela poeira e pelo sal do vento. O castigo, não ter conseguido dar um filho ao marido. O silêncio pesa, os olhares ferem, e a dignidade parece escorrer junto com o sol que se põe no horizonte. Não se preocupe, é quando ao longe o som de cascos corta o ar, e um homem surge montado a cavalo, jovem, forte, viúvo, trazendo no peito uma dor que ninguém ali conhece. O que ele faz a seguir quebra uma tradição cruel, muda o destino daquela mulher e esconde um segredo que só será revelado no final. Algo que vai fazer você pensar diferente sobre justiça, amor e honra. Você vai ficar em choque quando descobrir o que realmente aconteceu no desfecho dessa história. Agora me diga, de que cidade você está assistindo essa história? O sol descia devagar sobre a vila de Pedra Branca, tingindo o céu de laranja e vermelho, como se até o dia estivesse cansado de assistir tanta injustiça. A cerca de madeira velha rangia com o vento vindo do mar. Ali, amarrada pelos pulsos, estava Rosa Alencar, 22 anos, o corpo tremendo não só de dor, mas de humilhação. Algumas mulheres observavam de longe, em silêncio. Homens fingiam não ver. Ninguém se aproximava. Foi Deus que quis assim, murmurou uma senhora, tentando convencer a si mesma. Rosa mantinha o olhar firme, mas por dentro tudo desmoronava. Não chorava. Chorar seria dar razão a eles. O vestido simples, de pano claro, estava sujo de poeira. O vento levantava seus cabelos presos às pressas, batendo em seu rosto como tapas invisíveis. Horas antes, a voz do sogro ecoava na memória. Mulher que não gera filho não sustenta nome de família. Hoje você aprende. Ela tentou se explicar. Tentou dizer que também sofria, que desejava ser mãe mais do que qualquer coisa. Mas ali, naquela época, mulher não explicava, obedecia. O som distante do mar misturava-se aos cochichos cruéis. Coitada, vergonha. Bem feito. Rosa fechou os olhos por um instante. Pensou que aquele seria seu fim. Não a morte do corpo, mas algo pior. A morte da esperança. Foi então que um som diferente atravessou o ar. Cascos, lentos, firmes, aproximando-se. Ela abriu os olhos e viu contra a luz do sol de um homem montado a cavalo, vindo pela estrada de areia. Alto, postura reta, chapéu baixo cobrindo parte do rosto. O animal parou a poucos metros da cerca. O homem desceu com calma. Cada passo parecia pesado, como se carregasse anos de silêncio nas costas. Ele olhou para Rosa, não com pena, não com julgamento. Quem fez isso com você? Perguntou, a voz grave, controlada. Rosa respirou fundo antes de responder. Minha família por casamento. Disseram que eu merecia. O homem apertou o maxilar. Os olhos escuros se moveram pela cerca, pelas cordas, pela vila que fingia não existir. Sem pedir permissão a ninguém, ele puxou uma faca do cinto e cortou as amarras. As cordas caíram no chão como se aquele gesto quebrasse algo antigo, maior que madeira e nós. Aqui não, ele disse baixo. Ninguém merece isso. Rosa quase caiu. Ele a segurou pelos braços, firme, respeitoso. Meu nome é Miguel Brandão. Ela engoliu seco. Rosa, naquele instante, sem que nenhum dos dois soubesse, dores acabavam de se encontrar. E o que parecia apenas um resgate silencioso era, na verdade, o começo de algo que mudaria destinos, inclusive o dele. A vila de Pedra Branca parecia pequena demais para carregar tantos julgamentos. Casas baixas de barro e madeira se espalhavam perto do litoral, com lamparinas acesas antes mesmo da noite cair. O cheiro de sal, peixe seco e terra quente dominava o ar. Era um lugar onde todos se conheciam e ninguém esquecia o erro de ninguém. Miguel caminhou ao lado de Rosa,
conduzindo o cavalo devagar. Ela mancava levemente, os pulsos marcados pelas cordas. O silêncio entre os dois não era desconfortável, era pesado, como se ambos precisassem de tempo para respirar depois do que aconteceu. Eu tô aqui com você. Você não devia ter feito isso. Rosa quebrou o silêncio à voz baixa. Feito Tudo o vai quê? ficar bem. Miguel perguntou sem virar o rosto. Me soltar. Agora eles vão falar de você Tá também. bem? Miguel deu um meio sorriso triste. Estou cansada. Já falam de mim faz tempo. Ela o olhou surpresa. Por quê? Ele parou o cavalo por um instante encarando as casas da vila. Porque eu sou o viúvo que não teve filho. Aqui, isso Não se basta. preocupe, eu tô Rosa aqui com sentiu um você. aperto no peito. Pela primeira vez desde a manhã, não se sentia sozinha. Tudo vai Caminharam ficar bem. mais alguns metros até a antiga fazenda Brandão, afastada do centro, cercada Você por tá bem? dunas baixas e coqueiros tortos pelo vento. Estou cansada. Assim que entraram, alguns moradores observaram de longe. Cochichos começaram a se espalhar como fogo em palha seca. É a mulher da cerca. O Brandão se meteu onde não devia. Não Esse se rapaz preocupe, ainda vai se eu tô aqui arrepender. com você. Miguel abriu a porteira e ajudou Rosa a entrar. O lugar era simples, mas bem Tudo vai ficar cuidado. bem. Um casarão antigo, varanda larga, chão de madeira escura. Tudo ali carregava silêncio Você tá bem? e memória. Você pode ficar aqui até conseguir Estou se cansada. levantar direito, ele disse. Não vou te devolver aquela gente. Rosa hesitou. E o que vão pensar? Miguel a encarou, firme. Que pensem. Ela sentou-se no banco da varanda, respirando Não se fundo. preocupe, O eu tô vento aqui do com você. mar trouxe um pouco de alívio. Pela primeira vez em dias, ninguém a chamava de Tudo vai ficar inútil. bem. Dentro da casa, Miguel buscou água e um pano limpo. Entregou a ela tá com bem? cuidado. Não sou homem de promessas, Estou cansada. disse ele. Mas aqui, enquanto eu viver, ninguém te amarra a nada. Rosa sentiu os olhos marejarem, mas se conteve. Obrigada. Eu não sei como pagar. Miguel respondeu sem pensar, Não se vivendo. preocupe, A eu tô noite aqui caiu com você. sobre Pedra Branca. E naquela vila dura, onde a honra esmagava sentimentos, Tudo vai ficar um bem. gesto simples começava a mudar o rumo de duas vidas feridas. Você já se inscreveu no canal? Porque ainda vem muita história Estou de cansada. época cheia de emoção, reviravolta e romance que você vai amar. Rosa passou a noite quase sem dormir. O quarto simples da fazenda tinha uma cama de madeira firme, Não uma se janela preocupe, aberta para eu tô o som aqui do com mar você. e uma lamparina fraca iluminando as paredes gastas. Mesmo assim, Tudo vai ficar bem. o corpo dela permanecia em alerta, como se ainda estivesse amarrada àquela cerca. Você tá Ao bem? amanhecer, levantou devagar. Estou Os cansada. pulsos ainda ardiam. Ao olhar para as marcas roxas, a memória voltou com força. Horas antes de ser levada à cerca, Rosa havia sido chamada à sala da casa dos sogros. O sogro, seu se Aníbal, preocupe, eu homem tô aqui com seco, você. de voz dura, não a deixou sentar. 2 anos de casamento, ele Tudo vai disse, ficar bem. andando de um lado para o outro. Nenhum herdeiro, nenhuma criança correndo pelo quintal. Você tá bem? O que você tem a dizer? Rosa apertou as mãos. Estou cansada. Eu tenho rezado. O médico da vila disse que pode ser questão de tempo. A sogra, seu Mira, dona interrompeu. Tempo é luxo, nosso nome não espera. O marido de Rosa, cabisbaixo, não disse uma palavra. preocupe, Foi eu tô isso aqui que mais com você. doeu. O silêncio dele pesava mais que qualquer grito. Hoje você vai Tudo vai aprender, ficar bem. decretou o sogro. E aprender naquela vila significava vergonha pública. Você tá bem? Agora, de volta ao presente, Rosa Estou sentou-se à beira da cama, respirando fundo. Ouviu passos na varanda. Miguel estava de pé, mexendo em ferramentas, o corpo forte marcado pelo trabalho pesado. Camisa aberta no Não se peito, preocupe, mangas eu tô aqui com arregaçadas, você. olhar distante. Ela saiu devagar. Bom dia, disse com a voz ainda Tudo vai fraca. ficar bem. Miguel se virou. Dormiu alguma coisa? O suficiente, respondeu Você tá tentando bem? sorrir. Ele notou as marcas nos pulsos. Estou cansada. Vai demorar para sumir. Rosa baixou o olhar. Algumas marcas não somem nunca. Miguel ficou em silêncio por um instante. Quer me contar tudo? Ela hesitou, mas sentiu que ali não seria julgada. Não se Eles preocupe, dizem que sou eu tô aqui com defeituosa, você. que mulher que não dá filho não vale nada. Tentei Eu- ser uma boa esposa. Cozinhei, Tudo vai ficar cuidei bem. da casa, respeitei todos, mas isso nunca foi suficiente. Miguel respirou Você fundo. tá bem?
Minha esposa ouviu coisas parecidas antes de morrer. Rosa levantou o olhar, surpresa. Ela também foi culpada por algo que não dependia só dela. Ele fez uma pausa. Aqui, sempre sobra para a mulher. O vento soprou mais forte, balançando os coqueiros. Rosa sentiu algo diferente crescer dentro do peito. Não era alegria, era reconhecimento. Ele entendia. Eu não sei o que vai ser da minha vida agora, ela confessou. Não posso voltar para aquela casa. Miguel respondeu com firmeza tranquila. Então não volte. Ela o encarou. E o que eu faço? Fica. Trabalha aqui. Quando estiver pronta, decide o que quer. Rosa sentiu os olhos marejarem. Não se preocupe. Você não me deve nada. Eu sei, ele disse. Mas mesmo assim, fico. Naquele momento, Rosa percebeu que a cerca não tinha sido apenas um castigo. Tinha sido o ponto onde tudo se quebrou, para algo novo começar. Brandão não era um homem de muitas palavras, mas sua presença preenchia os espaços vazios da fazenda. Aos 28 anos, carregava no corpo forte as marcas do trabalho pesado e, no olhar, um silêncio antigo. Não se preocupe, a vila o via como alguém distante, fechado, quase frio. Ninguém ali sabia, ou fingia não saber, o que ele havia perdido. Naquela manhã, Miguel conduziu Rosa até o curral. O sol já estava alto, refletindo na areia clara ao redor da fazenda. Se quiser ficar, não vai ser como visita, ele disse, apoiando-se na cerca. Aqui todo mundo trabalha. Rosa assentiu. Eu sei trabalhar, sempre trabalhei. Miguel a observou por um instante. Não duvido. Enquanto ele cuidava do gado, Rosa ajudava no que podia. Varria a varanda, buscava água no poço, organizava a cozinha simples. Cada gesto era feito com cuidado, como se tivesse medo de errar de novo. No meio da manhã, Miguel parou enxugando o suor da testa. Vou te contar uma coisa, para não haver mal-entendido. Rosa se aproximou. Pode falar. Ele respirou fundo. Não se preocupe, fui casado 3 anos. Maria morreu de febre. Nunca tivemos filhos. Rosa sentiu um aperto imediato. Sinto muito. Depois que ela morreu, a vila decidiu que eu era amaldiçoado. Diziam que a terra só produzia porque eu trabalhava dobrado. Mas herdeiro... Ele deu um sorriso amargo. Nunca veio. Rosa se sentou num tronco próximo. Então você também foi julgado. Todo dia, Miguel respondeu. Só que homem sofre calado, mulher sofre em praça pública. O silêncio entre eles. Voltou, mas não era pesado. Era um silêncio de respeito. Miguel continuou. Quando vi você naquela cerca, não foi só revolta. Foi reconhecimento. Eu já estive amarrado também, só que por dentro. Rosa sentiu os olhos marejarem, mas se manteve firme. Eu achei que ninguém ia parar. Eu parei, ele respondeu. Porque alguém devia ter parado por mim naquela época. O vento trouxe o cheiro do mar. A fazenda parecia isolada do mundo. Como se ali o tempo andasse mais devagar. Rosa percebeu que Miguel não era apenas forte por fora. Ele tinha uma força rara, a de não repetir a crueldade que sofreu. Ao final do dia, sentaram-se na varanda, cada um com sua caneca de café. Você não precisa ter medo aqui, Miguel disse. Só precisa ser quem você é. Não se preocupe, Rosa respondeu com a voz baixa, mas firme. Depois de tudo, isso é mais do que eu já tive. Se essa parte da história já tocou você, deixe seu like agora. Isso ajuda muito e mostra que você quer continuar acompanhando histórias fortes, humanas e emocionantes como essa. Naquela noite, a fazenda parecia ainda mais antiga. A lua clareava o caminho de areia e o vento passava por entre as frestas do casarão como se contasse histórias que ninguém tinha coragem de repetir. Rosa, sentada na varanda, enrolava os dedos numa ponta do pano do vestido, inquieta. O corpo já tinha descansado um pouco, mas a cabeça continuava presa. Miguel apareceu com uma lamparina na mão e colocou sobre a mesa de madeira. Ainda acordada? Ele perguntou sem cobrança, como quem já esperava. Acho que eu desaprendi a dormir. Rosa respondeu, olhando para o mar escuro ao longe. Quando a gente passa vergonha na frente dos outros, parece que a noite vira tribunal. Miguel se sentou devagar.
mantendo uma distância respeitosa. O silêncio entre os dois tinha virado uma espécie de abrigo. Lá na vila, Rosa continuou engolindo seco. Eles sempre acharam que eu era boa demais para falar. Então falaram por mim. E o pior é que eu deixei. Miguel olhou para ela com atenção. Você não deixou. Você foi esmagada. Rosa virou o rosto, tentando segurar as lágrimas. Eu ouvi minha sogra dizendo que eu estraguei o filho deles. A voz falhou. E ele ficou parado. Nem para dizer meu nome. Miguel apertou a mão contra o joelho, como quem segura a raiva para não deixar virar violência. Homem que deixa os outros humilharem a mulher que escolheu, já perdeu por dentro. Não se preocupe, disse ele firme. Rosa respirou fundo. Eu não sei o que eu fiz. Para merecer isso. Miguel levantou os olhos para o céu, como se procurasse palavras no escuro. Eu também já fiz essa pergunta. Rosa o encarou. E achou resposta? Miguel demorou a responder. Achei só uma coisa. A vida não é justa. Ele olhou para ela. Mas a gente pode escolher não ser injusto junto com ela. Essa frase atravessou Rosa como uma água fresca. Não se preocupe, ela ficou em silêncio, absorvendo. Depois, falou quase num sussurro. Quando você cortou aquelas cordas, eu senti vergonha e alívio ao... Vergonha do quê? Miguel perguntou a voz mais baixa. De precisar ser salva. Miguel balançou a cabeça. Você não foi salva, Rosa. Você foi enxergada. Ela engoliu em seco. A lamparina tremulava, desenhando sombras no rosto dele. A força daquele homem não estava só nos braços e ombros largos. Estava no modo como ele não invadia, não pressionava, não se aproveitava. Ele apenas ficava. Rosa respirou fundo. Eu achei que você ia perguntar o que você fez. Como todo mundo pergunta. Mas você só perguntou quem fez isso com você. Miguel baixou o olhar, como se aquela observação doesse. Porque o erro não era seu. A noite seguiu. E por alguns minutos eles ficaram calados, ouvindo o mar. Rosa pensou em levantar e entrar. Mas algo a mantinha ali. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, ela pudesse existir sem se defender. De repente, passos do lado de fora. Um ruído de cascalho. Um homem parou no portão e chamou, sem se aproximar demais. Ô de casa, Miguel. Brandão! Miguel se levantou num instante. O corpo inteiro ficou alerta. Rosa se levantou também, o coração acelerando. Miguel caminhou até a entrada e abriu só o suficiente para ver o visitante. Era Zeca Batistão, um conhecido da vila. Homem adulto, rosto suado, chapéu na mão. Vim avisar, Zeca falou apressado. A vila inteira tá falando. Seu Aníbal tá dizendo que amanhã vai buscar a Rosa de volta. E tá chamando você de atrevido. Miguel ficou sério, mas não se alterou. Ele pode falar o que quiser, Miguel respondeu. Aqui ele não manda. Zeca olhou para a Rosa por cima do ombro de Miguel com um misto de pena e medo. Só cuidado. O povo gosta de ver alguém cair. Miguel fechou o portão devagar, sem bater. Voltou para a varanda e encontrou Rosa pálida, os olhos presos no chão. Eles vão vir, ela disse, a voz fraca. Miguel se aproximou um pouco, mas ainda respeitando a distância. Então amanhã a gente vai estar de pé. Rosa levantou o olhar. A gente... O olhar dela com firmeza tranquila. Você não está mais sozinha, Rosa. E foi ali, naquele encontro de duas vidas quebradas, que nasceu algo que nenhum dos dois ousava chamar de amor ainda, mas que já tinha o peso de destino. A madrugada foi longa, o vento batia mais forte e a fazenda rangia como se reclamasse do passado guardado em cada tábua. Rosa não conseguiu dormir. Levantou-se antes do sol, saiu descalça até a varanda e ficou ali, olhando o escuro virar cinza. Miguel já estava acordado. Sentado num banco baixo, afiava uma faca devagar, mais por hábito do que por necessidade. Quando percebeu Rosa, parou. Não conseguiu descansar, disse ele sem tom de cobrança. Quando a gente perde tudo de uma vez, o corpo até deita, mas a cabeça não acompanha, ela respondeu. Miguel fez um gesto para que ela se sentasse. Rosa se aproximou, mantendo certa distância.
O silêncio voltou, mas logo foi quebrado por ela. Você nunca falou da sua esposa, só disse que morreu. Estou cansada. Miguel respirou fundo. Era visível que aquela ferida não gostava de ser tocada. Maria era calma. Dessas que falam pouco e observam muito. Começou. Quando ficou doente, o povo disse que era castigo. Eu tô aqui com você. Castigo por não ter filho. Rosa sentiu um nó na garganta. Ela acreditava Tudo nisso? vai ficar bem. No começo, não. Depois, começou a pedir desculpa por coisas que nunca fez. Você tá A bem? voz de Miguel ficou mais baixa. Morreu achando que tinha falhado comigo. Rosa levou a mão ao peito, sentindo a dor dele como se fosse sua. Era verdade. Isso não... Eu sei. Ele engoliu seco. Mas eu não consegui fazer ela acreditar. Rosa abaixou o olhar. É isso que fazem com a gente. Eu tô aqui Colocam com culpa você. até a gente aceitar. Miguel assentiu. Quando vi você naquela cerca, Tudo eu vai vi a ficar Maria ali, viva, sofrendo do mesmo jeito. Rosa sentiu as lágrimas Você tá escorrerem, sem tentar esconder. Eu pensei Estou que fosse cansada. morrer ali, não de dor, mas de esquecimento. Miguel a olhou com atenção. Esquecimento é pior que morte. Ela respirou fundo. Meu marido dizia que me amava, mas nunca Não me se defendeu. preocupe, eu tô Isso aqui dói com você. mais do que as cordas. Miguel fechou os olhos por um instante. Amor que se cala Tudo vai diante ficar da bem. injustiça não é amor, é medo. O sol começou a aparecer no Você tá horizonte, pintando tudo de dourado fraco. As Estou feridas dos dois estavam abertas, mas pela primeira vez não sangravam sozinhas. Rosa limpou o rosto. Eu não sei o que vai ser de mim amanhã. Miguel respondeu com firmeza tranquila. Hoje já é diferente de preocupe, ontem. eu tô aqui E isso com já você. muda muita coisa. Ela o encarou, surpresa com a segurança dele. Você fala Tudo vai como quem ficar já bem. perdeu tudo. Porque já perdi. Ele a olhou nos olhos. E mesmo assim, Você tá bem? continuo aqui. O silêncio que veio depois Estou cansada. não era vazio. Era um silêncio de entendimento. De duas almas marcadas, reconhecendo uma a outra, sem precisar prometer nada. Antes de se levantar, Rosa disse, quase como um Não se desabafo. preocupe. Talvez eu tô nossas aqui dores com estejam você. falando agora, porque finalmente alguém está ouvindo. Miguel assentiu lentamente Tudo vai ficar bem. e olhando aquele sol nascer num tempo em que a vida era dura e o julgamento Você tá vinha bem? antes da compaixão, fica a pergunta. Estou cansada. Você conseguiria viver numa época assim? Conta nos comentários para eu saber. Os dias seguintes mostraram a Rosa que ficar na fazenda não significava descanso da dor, apenas uma nova forma de enfrentá-la. Não se A Vila de preocupe, Pedra eu tô Branca aqui com você. não perdoava quem quebrava costumes antigos, e Miguel, ao acolhê-la, Tudo vai tinha ficar feito bem. exatamente isso. Logo cedo, quando Rosa atravessava o quintal com um Você balde tá de bem? água, percebeu olhares ao Estou longe. Dois homens parados na estrada fingiam conversar, mas observavam cada passo dela. Quando Miguel apareceu, os dois se afastaram em silêncio. Eles não disfarçam mais. Rosa Não se comentou, preocupe, eu pousando tô o aqui com balde. você. Miguel respondeu sem levantar a voz. Aqui, quem é diferente vira vai ficar assunto. bem. Sempre foi assim. No fim da tarde, Miguel precisou ir até a vila comprar Você tá bem? mantimentos. Rosa insistiu em ir junto. Estou cansada. Se eu vou ficar aqui, não posso viver escondida, disse ela firme. Miguel a olhou por um instante e concordou com um aceno de cabeça. Caminharam lado a lado pela rua principal. O som Não das se botas preocupe, deles eu tô aqui com ecoava no você. chão de terra batida. As conversas paravam quando passavam. Algumas Tudo vai mulheres ficar bem. cochichavam, outras desviavam o olhar. Um homem mais velho cuspiu no chão quando Você tá Miguel bem? passou. Na porta da venda, seu Ramiro, Estou comerciante antigo, cruzou os braços. Não esperava ver você por aqui acompanhado, Miguel. A vida anda cheia de surpresas, respondeu ele calmo. Rosa sentiu o peso do olhar do homem. Sobre se si. preocupe, É a eu tô mulher aqui da com cerca, você. não é? Ele disse sem pudor. Miguel deu um passo à frente. É a Tudo Rosa. vai ficar bem. O tom não era agressivo, mas não deixava espaço para mais comentários. Seu Ramiro pigarreou, bem? desconcertado. Dentro da venda, Estou Rosa cansada. sentiu as mãos suarem. Cada passo parecia um julgamento silencioso. Uma mulher conhecida se aproximou e sussurrou. Você devia ter vergonha de andar assim depois do que fez. Rosa respirou fundo. Não se preocupe, Sentiu o eu coração tô bater aqui com forte, você. mas respondeu.
Vergonha, eu senti. E quando me amarraram, andar ficar livre não é vergonha. A mulher se afastou, chocada. Do lado de fora, Miguel colocou os mantimentos no saco e olhou para Rosa com respeito visível. Você foi corajosa. Eu cansei de abaixar a cabeça. Ela respondeu, com a voz firme apesar do tremor nas mãos. No caminho de volta, Miguel falou algo que guardava há tempos. Minha mãe dizia que essa época não foi feita para quem sente demais. Foi feita para quem manda. Rosa olhou para a estrada à frente. Então talvez seja por isso que tanta gente aqui parece vazia. Você tá bem? Miguel assentiu. E quem ousa sentir, paga caro. Ao chegarem à fazenda, o céu já estava escuro. Rosa parou perto da antiga cerca onde tudo havia começado. Passou a mão pela madeira áspera. Essa cerca ainda dói, não se preocupe, disse ela. Eu tô aqui Miguel com você. ficou ao lado dela. Mas agora ela não manda mais em você. Rosa respirou fundo. Tudo vai ficar bem. Sabia que viver ali significava enfrentar uma vila inteira, uma época inteira. Mas também sabia que pela primeira vez não estava enfrentando sozinha. E naquela terra dura, onde o tempo pesava como sentença, o simples ato de caminhar de cabeça erguida já era uma forma de resistência. A chuva fina caiu naquela noite, rara para aquela região. Pingava no telhado da fazenda como um lamento antigo. Rosa ajudava Miguel a fechar as janelas quando percebeu que ele estava mais quieto do que o normal. Havia algo diferente em seus gestos, como se carregasse um peso novo. Depois do jantar simples, Miguel foi até um armário antigo, feito de madeira escura, encostado no fundo da sala. Tirou uma chave do bolso, presa a um cordão gasto pelo tempo. Rosa observou, curiosa, mas não perguntou. Miguel abriu o armário com cuidado e retirou uma pequena caixa de ferro, pesada, marcada por ferrugem e símbolos quase apagados. Colocou-a sobre a mesa, mas não abriu. Isso aqui, ele começou. Depois parou. Rosa sentou-se devagar. Se não quiser falar, eu entendo. Miguel respirou fundo. Meu pai deixou isso para mim. Disse que só devia ser usado quando eu tivesse coragem suficiente para fazer a coisa certa, mesmo que todo mundo fosse contra. Rosa franziu a testa. E você nunca usou? Nunca. Ele passou a mão pela tampa da caixa. Porque a coisa certa quase sempre cobra um preço alto. Rosa sentiu um arrepio. E o que tem aí dentro? Miguel levantou os olhos para ela. Algo que pode mudar minha vida. E a de outras pessoas também. Ele fez uma pausa longa. Mas ainda não é hora. Rosa assentiu, respeitosa. Então por que me contou agora? Miguel respondeu com sinceridade. Porque quando vi você naquela cerca, eu percebi que a vida estava me colocando diante da escolha que eu evitei por anos. Rosa sentiu o coração apertar. Isso tem a ver comigo, tem a ver com injustiça. Ele falou firme. E você é a prova viva dela. A chuva aumentou, batendo mais forte. Rosa olhou para a caixa outra vez. Não sabia o que havia ali dentro, mas sentia que aquele segredo estava ligado ao futuro e ao passado daquela vila. Miguel, ela disse com a voz baixa, seja o que for, não deixe que isso te machuque como já te machucaram antes. Ele deu um sorriso triste. Às vezes, Rosa, é justamente a dor que mostra o caminho. Ela ficou em silêncio. Sabia que algo grande estava sendo guardado para o momento certo. Algo que não era ouro nem vingança, mas verdade. E diante de tudo o que Rosa já sofreu, fica a pergunta que não quer calar. A moça merece justiça? Se você acha que sim, escreva nos comentários. Justiça por Rosa. A manhã nasceu clara, com o cheiro do mar entrando pela casa e a luz atravessando as tábuas da janela. Rosa acordou decidida. Não queria ser lembrada como a moça que foi acolhida. Queria ser vista como alguém que se reergueu. Ao sair para o quintal, encontrou Miguel já trabalhando. Ele levantava sacos de sal e ferramentas como se o peso fosse parte do próprio corpo. O suor escorria pelo pescoço e o chapéu lançava sombra sobre os olhos. Rosa se aproximou. Eu quero começar de verdade, disse ela. Não só ficar aqui esperando o tempo passar. Miguel parou,
Observou-a por alguns segundos e assentiu. Então, começa pelo que ninguém quer fazer. Ele apontou para o galpão dos arreios, onde couro, cordas e ferragens estavam espalhados. Era um lugar abafado, com cheiro forte de animal e poeira antiga. Isso aí precisa ser organizado. Tem coisa quebrada, coisa perdida. E se a gente não cuidar, a fazenda para. Rosa respirou fundo. Eu faço. Passou a manhã limpando, amarrando, separando, consertando. As mãos doíam, mas era uma dor diferente. Era a dor de quem constrói. Miguel entrou no galpão no meio do trabalho. Você não precisava se forçar, ele disse olhando as mãos dela avermelhadas. Rosa continuou mexendo nas peças, sem parar. Eu passei tempo demais pedindo licença para existir. Agora eu quero merecer cada passo que eu dou. Miguel ficou quieto por um momento. Depois, pegou um pedaço de pano e estendeu a ela. Enrola isso nos dedos. Vai evitar cortar. Aceitou. Rosa, você sempre fala pouco, né? Ela comentou, tentando aliviar o peso do dia. Miguel deu um sorriso curto. Falar demais aqui na vila sempre virou problema. Rosa olhou para ele. E você tem medo do que vão dizer? Miguel ficou sério. Eu tenho medo do que a gente vira quando começa a viver pela língua dos outros. Rosa sentiu a frase entrar fundo. No fim da tarde, foram juntos até o curral. Miguel mostrou como separar o gado mais fraco, como observar se algum animal mancava, como cuidar sem brutalidade. Meu pai dizia que homem que bate em bicho sem motivo, mais cedo ou mais tarde, bate em gente também. Miguel falou, enquanto ajeitava a porteira. Rosa o encarou surpresa. Seu pai parecia ser diferente. Ele era, e por isso também foi odiado por muitos aqui. Ela sentiu um frio na espinha ao lembrar da caixa de ferro. Miguel apontou para o céu, onde nuvens finas corriam. Amanhã vou precisar levar carga até a vila. Vai comigo? Rosa hesitou apenas um segundo. Vou. Se eu ficar aqui escondida, vão me tratar como se eu não tivesse direito. Eu quero que vejam que eu tô de pé. Miguel olhou para ela com admiração silenciosa. Na volta para casa, quando o sol já baixava, Rosa parou perto do poço para lavar as mãos. Miguel ficou observando de longe, sem se aproximar demais. Havia respeito em cada gesto. Ele não a olhava como posse, nem como problema. Olhava como pessoa. Rosa percebeu e falou sem virar o rosto. Sabe o que é mais estranho, Miguel? O quê? Eu tô trabalhando o dia inteiro, cansada, dolorida, e mesmo assim eu me sinto mais leve do que quando eu vivia naquela casa certinha. Miguel respondeu com calma. Porque lá você era um enfeite. Aqui você é parte. Rosa secou as mãos e virou-se para ele. O vento levantou o cabelo dela. Por um instante, os dois ficaram em silêncio, olhando um para o outro, como se reconhecessem algo que ainda não tinham coragem de nomear. E foi assim, no meio de poeira, sal e trabalho duro, que Rosa entendeu. Estava nascendo ali, não era só abrigo, era dignidade. E dignidade, naquela época, era raridade. E por isso mesmo, era tão perigosa quanto preciosa. O dia estava quente e o ar parecia mais espesso que o normal. Rosa sentiu a sensação de cansaço, mas algo nela também se fortalecia a cada dia que passava. Já não era mais a mesma mulher que foi amarrada à cerca. Algo em seu interior havia mudado. Ela não sabia dizer o que exatamente, mas sabia que não voltaria a ser aquela que se calava diante da dor. Naquela manhã, Miguel apareceu com uma notícia. O doutor vai passar pela vila hoje. Ele está oferecendo exames para as mulheres. Dizem que é coisa rápida, só para saber se está tudo bem. Miguel comentou enquanto Rosa ajudava a preparar o café. Rosa olhou para ele, surpresa. Não sabia se estava pronta para enfrentar mais um diagnóstico, mais uma possibilidade de ser rejeitada. Será que vale a pena? Ela perguntou, hesitante. Miguel parou por um instante, sem responder de imediato. Ele a observava com mais atenção do que nunca, como se soubesse que aquelas palavras não eram apenas sobre um simples exame. Vale sim, você merece saber, Rosa. E o que vier, a gente enfrenta.
Juntos, Miguel falou com uma suavidade rara, tocando o braço dela de forma simples, mas carregada de significado. Rosa ficou em silêncio, ponderando. Ela tinha medo, mas ao mesmo tempo sabia que não podia continuar vivendo com esse fantasma pairando sobre si. Ela precisava enfrentar isso de uma vez por todas. Ao chegar na vila, a sensação de ser observada nunca foi tão forte. Os olhares estavam sempre presentes, mas agora, com Miguel ao seu lado, ela sentia que podia respirar um pouco mais livremente. Passaram pela praça, onde mulheres de várias idades se reuniam para conversar, e notou que todos os olhos se viraram para ela, como sempre acontecia. Mas dessa vez, ela não abaixou a cabeça. Ela seguiu em frente, sem olhar para trás. O consultório do doutor estava numa casinha simples no final da rua, com um telhado baixo e uma janela pequena, quase escondida entre as plantas. Quando entraram, o doutor, um homem mais velho e de expressão cansada, os cumprimentou com um aceno. Podem entrar. Rosa, já me falaram muito de você. Ele disse com uma voz amigável, mas havia algo ali que parecia saber mais do que deveria. Rosa se aproximou, sem saber o que esperar. Doutor, quero saber a verdade. Se tiver algo errado, me diga. Não quero viver com medo de mais uma mentira, disse ela, olhando para ele com firmeza. O médico sorriu levemente, impressionado com a coragem dela. Vamos fazer um exame simples, não se preocupe. O mais importante é saber que muitas coisas que acreditamos como verdade nem sempre são, ele disse. E em seguida fez o exame rápido. Enquanto o doutor trabalhava, Miguel se manteve ao lado de Rosa, esperando em silêncio. Ele sabia o quanto aquele momento era importante para ela. Depois de alguns minutos, o doutor terminou e se sentou atrás da mesa. Bom, Rosa, e tenho uma notícia importante. O que você ouviu até agora não é verdade. O médico olhou para ela com seriedade. Rosa franziu a testa, confusa. Você não é estéril, Rosa. Não há nada errado com você. O problema não é seu e nunca foi. O seu marido, era ele que não podia ter filhos. O médico finalizou com uma calma impressionante. As palavras do doutor caíram como uma bomba silenciosa. Rosa sentiu o corpo tremer, mas algo dentro de si finalmente se quebrou. A culpa, a vergonha, o peso que ela carregava por tanto tempo, tudo estava ali, no diagnóstico simples e direto do médico. Miguel, que até então estava em pé, com os braços cruzados, se aproximou de Rosa e colocou a mão em seu ombro, com a mesma serenidade. Eu sabia, ele disse em voz baixa. Rosa não conseguiu responder de imediato. Seu corpo estava em choque, e a única coisa que podia fazer era segurar a lágrima que teimava em escapar. Ela estava livre da culpa imposta a ela. Ela não era a culpada. O erro nunca foi dela. Eu sabia que não era você, Rosa. Miguel continuou. Aquele peso que você carregava não era seu. E eu lamento por tudo o que você sofreu. Eu te prometo, agora que a verdade veio à tona, vai ser diferente. Ela olhou para ele com os olhos marejados, mas com uma expressão de alívio. Algo pesado se levantou de seus ombros. Eu não sabia se conseguiria viver depois disso tudo. Ela disse, a voz falhando, mas agora eu sei o que é verdade. E Miguel, não sei como, mas tudo mudou. Eu, pronta para enfrentar o que vier. Miguel sorriu suavemente, com aquele olhar que já não era mais apenas de amizade, mas de uma afeição crescente. E eu vou estar aqui, com você, sempre. E assim, com a verdade finalmente revelada, Rosa se sentiu mais forte do que nunca. As palavras do médico não mudavam apenas o diagnóstico, mas a percepção dela sobre si mesma. Agora, a liberdade que ela tanto procurou estava ao seu alcance. E com Miguel ao seu lado, ela sabia que poderia enfrentar qualquer desafio que surgisse. Se você está acompanhando essa história, já se inscreveu no canal? Porque temos muitas outras histórias emocionantes e intensas sobre épocas passadas que você vai amar. O dia amanheceu com um calor intenso, típico do litoral nordestino.
O cheiro de sal e a brisa quente do mar misturavam-se com o som do vento nos coqueiros, criando uma atmosfera de expectativa. Rosa estava na cozinha, preparando o café, quando Miguel entrou pela porta da varanda, com uma expressão séria no rosto. Ele não estava sorrindo, mas seu olhar carregava uma determinação que Rosa nunca tinha visto antes. "Vamos lá, Rosa", disse Miguel, com uma voz mais grave do que o normal. Rosa o observou um pouco confusa. "O que aconteceu?", perguntou, sentindo um arrepio de nervosismo. Miguel deu um passo à frente, fechando a porta atrás de si. Ele caminhou até a mesa onde Rosa estava e, sem dizer mais nada, puxou a caixa de ferro que o médico tinha guardado desde o começo da história. Rosa ficou em silêncio, observando-o com uma mistura de curiosidade e apreensão. Ela sabia que aquele cofre tinha algo a mais, algo que Miguel ainda não havia compartilhado completamente com ela. E agora, naquele momento, ela sabia que o tempo para segredo havia acabado. Miguel colocou o cofre na mesa e a chave que ele usava no pescoço foi girada na fechadura, com um som abafado que reverberou no ambiente silencioso. Ele olhou para Rosa, que estava parada, com os olhos fixos na caixa. "O que você está fazendo, Miguel?", ela perguntou com a voz hesitante, mas o coração acelerado. Miguel não respondeu imediatamente. Ele abriu a tampa do cofre e o que estava dentro fez Rosa prender a respiração. Dentro da caixa havia uma carta, amarelada pelo tempo, e um pequeno pedaço de papel que parecia ser um pedaço de uma antiga escritura. Ele pegou a carta primeiro, com as mãos ligeiramente tremendo. Depois, leu em voz alta, como se estivesse tentando decifrar algo que, ao longo dos anos, permaneceu trancado no fundo de sua alma. "A você, Miguel Brandão, que carrega o legado da nossa família. Ao completar a sua jornada, você deve decidir o que fazer com o que resta. A terra sempre será um bem precioso, mas a verdadeira herança será a sabedoria para usá-la. Quando a hora chegar, tudo o que você precisa para acertar o erro será revelado. Que você tenha coragem para não repetir os mesmos erros que cometi. Meu último conselho: seja justo, não importa o custo. Seu pai." Miguel olhou para a carta, sem conseguir esconder a emoção que estava tomando conta dele. Rosa sentiu o peso das palavras, mas não compreendia completamente o que aquelas palavras significavam para ele. "O que isso quer dizer, Miguel?", perguntou Rosa, seu olhar fixo nele. Ele respirou fundo e colocou a carta de lado, pegando o pedaço da escritura que estava ao fundo. Desdobrou com cuidado, como se fosse um documento antigo demais para ser manipulado. Quando viu o que estava escrito, ele exalou um suspiro pesado, e seus olhos se encontraram com os de Rosa. "O meu pai deixou para mim a terra mais rica da região. Não só essa fazenda, mas uma propriedade que ninguém sabia da existência." Miguel pausou, como se a revelação fosse muito maior do que ele podia dizer. "Ele me deixou com a responsabilidade de decidir o que fazer com isso. E agora eu sei o que ele queria." Rosa ficou em silêncio, processando a informação, enquanto Miguel começava a andar pela sala. Ele passava a mão nos cabelos, como se tentasse entender o que fazer com a verdade que tinha em suas mãos. "Eu poderia vender Rosa", disse ele, a voz grave. "Poderia fazer dinheiro, ser rico, mas a terra não foi feita para isso. A terra não deve ser usada para enriquecimento pessoal. O que meu pai queria e o que eu vejo agora é que eu preciso corrigir o erro dele. O erro dele foi ignorar a humanidade e a compaixão e tratar tudo como propriedade. Ele não enxergou as pessoas, ele só viu números e terras. Não vou seguir o mesmo caminho, não depois do que vi aqui com você." Rosa sentiu uma onda de emoções, confusa, mas também tocada pelo que ele dizia. Ele tinha tudo para se tornar um homem poderoso, mas estava disposto a abrir mão de tudo isso. E isso a fez sentir algo profundo dentro de si, algo que ela não sabia definir ainda, mas que sabia que estava crescendo entre eles.
E o que você vai fazer agora? Rosa perguntou, sabendo que a resposta dele poderia mudar tudo. Miguel se virou para ela e pela primeira vez em muito tempo ele sorriu, um sorriso que tinha um misto de tristeza e esperança. Vou dar a terra para quem mais precisa. Vou abrir a escola que meu pai nunca permitiu. Vou abrir uma casa de acolhimento para os que não têm para onde ir. Vou usar tudo o que ele me deixou para o bem das pessoas e para corrigir o que ele errou. Rosa sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ela sabia o que aquilo significava. Miguel não estava apenas tentando corrigir os erros do passado. Ele estava criando um futuro que não seria baseado em poder ou riquezas, mas em justiça e compaixão. E ela sabia que, com ele, poderia ser parte disso. O silêncio na sala foi interrompido apenas pela brisa suave que entrava pela janela aberta, como se o próprio ambiente reconhecesse o peso da decisão. O futuro deles estava ali, naquele momento, se desenhando diante deles, sem certezas, mas com a promessa de algo novo, de algo mais justo. Miguel se aproximou de Rosa e, pela primeira vez, desde que a conheceu, ele a abraçou, não como um amigo, mas como alguém que finalmente encontrou uma razão para viver de acordo com suas próprias convicções. Ela se entregou ao abraço, sentindo pela primeira vez o alívio de saber que, ao lado dele, tudo era possível. Se você está acompanhando essa história e ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, porque vem muito mais por aí. Muitas histórias emocionantes e cheias de reviravoltas que vão tocar seu coração. A notícia da consulta com o doutor correu pela vila como vento em roupa no varal. Não porque as pessoas se importavam com a verdade, mas porque a verdade, quando chega, ameaça o conforto de quem sempre apontou o dedo. Rosa percebeu primeiro nos olhares. Quando ia buscar farinha na venda, ninguém mais dizia coitada. Agora diziam atrevida. A mudança era cruel. Antes ela era vítima. Agora era perigo. Porque uma mulher inocente e injustiçada servia para a vila sentir pena. Mas uma mulher inocente que provava isso servia para a vila sentir medo. Naquele fim de tarde, Miguel estava na varanda calado, encarando o mar como se conversasse com a própria lembrança. A caixa de ferro continuava guardada, mas a decisão dele já tinha sido tomada por dentro. Ele não iria se esconder nem recuar. Rosa chegou com o pano do vestido preso na cintura, o rosto cansado, mas firme. Eu ouvi mais uma vez hoje, ela disse, sem rodeios. Disseram que eu arranjei desculpa para não carregar culpa. Disseram que o doutor foi comprado. Miguel levantou os olhos lentamente. Eles vão dizer qualquer coisa que preserve a vergonha deles, respondeu. Rosa engoliu seco. Miguel, eu não tenho mais casa na vila. E eu não quero ser um peso para você. Ele se levantou. O corpo forte, o jeito sereno, mas com algo novo no olhar. Aquele homem não estava mais só cuidando da fazenda. Ele estava cuidando do que achava certo. Você não é peso, ele disse. Você é... Miguel parou como se a palavra tivesse mais coragem do que ele estava pronto para dizer. Rosa abaixou o olhar insegura. Eu tenho medo, Miguel. Não de trabalhar, não de recomeçar. Eu tenho medo de estragar sua vida. Você já é falado. Se eu ficar, vão falar o dobro. Miguel respirou fundo e se aproximou sem pressa, respeitando o espaço dela. Rosa, escuta bem. Minha vida já foi estragada quando eu enterrei a mulher que eu amava e ouvi gente dizendo que era castigo. A voz dele não subiu, mas ficou mais firme. O resto é só barulho. Rosa sentiu a garganta apertar. Eu não queria que você sofresse por minha causa. Miguel olhou nos olhos dela como se tomasse uma decisão diante de si mesmo. Então eu vou te dizer o que eu quero fazer. E você vai me responder com sinceridade. Rosa ficou imóvel. Fale. Miguel passou a mão no chapéu, como quem organiza o pensamento. Amanhã vai ter gente na vila. Vai ter falatório. Vai ter dedo apontado. E eu cansei de ver gente boa apanhando em silêncio. Ele deu um passo mais perto. Eu quero te pedir uma coisa, Rosa. Ela prendeu a respiração.
Eu quero que você seja minha esposa. Rosa arregalou os olhos. O choque veio junto com uma onda de emoção e medo. Ela deu um passo para trás, sem querer, como se aquilo fosse grande demais. Miguel, ela sussurrou. Você está falando isso por pena? Miguel negou com a cabeça na hora. Nunca confunda respeito com pena. Eu vi você ser humilhada e não quebrar. Eu vi você trabalhar sem reclamar. Eu vi você encarar a vila sem baixar os olhos. Ele respirou fundo. E eu percebi que eu não estava só te ajudando. Eu estava voltando a sentir que eu ainda sou capaz de amar. Rosa levou a mão à boca, lutando para não chorar. Mas eu venho de uma vergonha. Eu trago história pesada. Miguel respondeu simples. Eu também. Por isso mesmo a gente se entende. Rosa ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram uma vida inteira. Então, com a voz falhando, ela disse: se eu aceitar, você sabe que não vai ser fácil. Miguel segurou o olhar dela. Eu não estou oferecendo facilidade. Eu estou te oferecendo um lar, um nome que ninguém vai usar para te ferir e um lado para você não lutar sozinha nunca mais. Rosa chorou, mas desta vez não era um choro de derrota. Era de algo que renascia. Ela se aproximou devagar. Eu aceito, mas não como alguém que foi salva. Eu aceito como mulher que escolhe. Miguel assentiu, com os olhos brilhando. É a única forma que eu aceitaria também. A noite desceu sobre a fazenda. E pela primeira vez, Rosa percebeu que o futuro podia doer, mas podia ser bonito. E que havia coragem em amar quando tudo ao redor tenta impedir. Se você ama histórias emocionantes da época como essa, deixe nos comentários. Amo histórias da época, para trazermos mais histórias assim para vocês. O dia do anúncio amanheceu diferente. O céu estava limpo, o vento mais manso, como se a própria vila pressentisse que algo iria mudar. Miguel acordou cedo, colocou a melhor camisa que tinha, simples, mas limpa, e ajeitou o chapéu com cuidado. Não era vaidade, era respeito pelo que estava prestes a fazer. Rosa saiu do quarto com o coração acelerado. Vestia um vestido claro, antigo, mas bem cuidado. As marcas nos pulsos já tinham clareado, mas ainda existiam. Ela não as escondia. Faziam parte da história que agora ganhava outro rumo. Tem certeza? Ela perguntou, parando na porta. Miguel se virou para ela. Nunca tive tanta. Caminharam juntos até a vila. Não de mãos dadas ainda, mas lado a lado, no mesmo passo. À medida que avançavam, as pessoas saíam das casas, curiosas. Cochichos surgiam, mas algo no jeito de Miguel fazia muitos se calarem. Na praça central, perto da igreja antiga, Miguel parou. Respirou fundo. O silêncio se formou aos poucos, pesado como antes, mas agora diferente. Não era silêncio de medo, era de espera. Eu não vim aqui para discutir. Miguel começou com voz firme e clara. Nem para pedir aprovação. Alguns homens se remexeram, desconfortáveis. Eu vim dizer que Rosa Alencar não deve nada a ninguém. Fez uma pausa. E que toda a humilhação que ela sofreu foi uma injustiça. Um burburinho começou, mas Miguel ergueu a mão, sem gritar. A verdade veio à tona. Quem quiser continuar mentindo, que minta. Mas não vai ser em cima do silêncio dela. Rosa sentiu as pernas tremerem. Nunca alguém tinha falado por ela daquele jeito. Nunca alguém tinha se colocado à frente. Miguel continuou. Eu pedi Rosa em casamento. E ela aceitou. O choque foi imediato. Algumas mulheres levaram a mão ao peito. Um homem murmurou algo indignado. A sogra de Rosa, que observava de longe, empalideceu. Miguel virou-se para Rosa então. Pela primeira vez desde que tudo começou, ele pegou a mão dela, não com força, com cuidado. Rosa não entra na minha vida para tapar a ausência. Ela entra para caminhar comigo, como igual. Rosa sentiu as lágrimas escorrerem, mas não desviou o olhar. Ela deu um passo à frente e falou, com a voz embargada, porém firme. Eu não pedi para ser julgada, não pedi para ser amarrada, mas eu escolhi não ser quebrada. Ela respirou fundo. E hoje eu escolho esse homem não por proteção, mas por amor e respeito.
O silêncio que veio depois não era cruel. Era pesado de reflexão. Miguel então fez algo inesperado. Tirou do bolso um pequeno papel dobrado. Não a escritura inteira, não o cofre, mas o suficiente. A partir de hoje, parte das terras da família Brandão vai servir para a escola e cuidado médico, disse ele. Para que nenhuma mulher daqui precise passar pelo que Rosa passou por ignorância. Foi ali que a vila sentiu o golpe final. Não era só um casamento, era uma mudança de poder, de valores, de época. Miguel se voltou para Rosa, mais perto agora, esquecendo o resto do mundo por um instante. Eu não posso te prometer que a vida vai ser leve, ela respondeu sem hesitar. Eu só preciso que seja verdadeira. Ele sorriu emocionado. Aproximou-se devagar, como quem pede permissão mesmo depois do sim. E ali, diante de todos, Miguel beijou Rosa. Não como desafio, mas como afirmação. Não foi um beijo apressado, foi um beijo de quem sobreviveu. A cerca que um dia amarrou Rosa agora estava distante, invisível. O que havia entre eles não era pressa, nem carência. Era a certeza de que duas dores, quando se encontram com honestidade, podem virar amor. E naquele instante, a vila percebeu. O que começava ali não era apenas um romance. Era o fim de um silêncio antigo e o início de uma nova história. Os meses passaram devagar, como tudo naquela época. O casamento de Miguel e Rosa não foi festa grande. Foi simples, na pequena igreja da vila, com poucos convidados e muitos olhares curiosos do lado de fora. Não houve música alta nem celebração exagerada. Houve respeito. E para Rosa, isso já era mais do que ela sonhou um dia ter. A vida na fazenda mudou de ritmo. Onde antes havia silêncio pesado, agora havia diálogo. Onde antes havia solidão, agora havia parceria. Rosa assumiu a organização da casa e das contas, algo que Miguel nunca gostou de fazer. Ele, por sua vez, passou a ensinar tudo o que sabia sobre a terra, o gado, o tempo certo de plantar e colher. Você tem mão boa para isso, Miguel disse certa manhã, observando Rosa separar sementes com cuidado. Eu sempre tive, só nunca me deixaram usar, ela respondeu com um sorriso calmo. A escola começou a tomar forma aos poucos, numa antiga construção abandonada perto das dunas. Miguel trouxe madeira, doou parte da terra e chamou um professor que vinha de outra cidade. No começo, poucas famílias aceitaram mandar os filhos. O medo da mudança ainda era grande. Eles não confiam, Rosa comentou, olhando as carteiras sendo arrumadas. Eu também não confiava quando a dor falava mais alto, Miguel respondeu. Confiança leva tempo. Com o passar dos dias, mais crianças começaram a aparecer. Sempre em segundo plano, correndo pelo pátio, rindo, aprendendo a escrever os próprios nomes. A vila não mudava de uma vez, mas começava a respirar diferente. Rosa, aos poucos, também mudou por dentro. Não acordava mais assustada. Não se sentia menor. Às vezes, ainda sonhava com a cerca, com as cordas, com o olhar frio dos sogros. Nessas noites, Miguel acordava ao sentir o corpo dela tenso. Foi só um sonho, ele dizia, segurando a mão dela. Eu sei, mas parece que o corpo lembra antes da cabeça, Rosa respondia. Ele a puxava para perto, sem palavras, e isso bastava. Algum tempo depois, Rosa começou a sentir enjoos pela manhã. No início, ignorou. Trabalhou, caminhou, seguiu a rotina. Um dia precisou se sentar no degrau da varanda, pálida. Miguel se aproximou, preocupado. Você não está bem. Ela respirou fundo. Eu acho que meu corpo está tentando me contar alguma coisa. O médico foi chamado dias depois. O diagnóstico veio simples, quase tímido. Está grávida. Rosa ficou em silêncio. Não chorou de imediato. Olhou para Miguel como quem precisa confirmar se aquilo era real. Doutor, o senhor tem certeza? Miguel perguntou com a voz presa. Tenho, mas mais importante que isso. Ela está bem. Miguel sentou devagar, como se as pernas não sustentassem o peso daquela notícia.
Rosa levou a mão ao ventre, tremendo. Eu passei tanto tempo achando que meu corpo era defeito, ela sussurrou. E ele só estava esperando um lugar seguro. Miguel respondeu com os olhos marejados. Não foi alegria explosiva. Foi uma emoção profunda, silenciosa, quase sagrada. Porque ali não havia prova para ninguém. Havia apenas vida. Com o tempo, a barriga cresceu. Observou, comentou, se calou. Alguns ainda torciam o nariz. Outros começavam a entender que estavam errados desde o início. Rosa caminhava pela fazenda com passos lentos, a mão apoiada na cintura, enquanto Miguel ajustava tudo para o futuro. Não apenas o futuro do filho, mas o futuro de um lugar que começava a aprender a não repetir crueldades. Você tem medo? Miguel perguntou certa noite. Tenho. Rosa respondeu sincera. Mas agora eu sei que medo não significa solidão. Miguel sorriu e beijou a testa dela. A dor que uniu os dois não tinha desaparecido. Ela tinha se transformado, e daquele sofrimento antigo nascia algo novo. Não só uma criança, mas uma história que finalmente seguia adiante com dignidade, amor e verdade. O tempo passou como passa para todos, sem pedir licença. A vila de Pedra Branca já não era a mesma. Não porque virou um lugar perfeito, mas porque aprendeu a sentir vergonha do que antes chamava de costume. A escola funcionava. O posto de saúde atendia. As pessoas falavam mais baixo antes de julgar. Não por medo, mas por lembrança. Rosa deu à luz numa madrugada silenciosa, com o vento do mar entrando pela janela. Miguel segurou a mão dela o tempo todo, sem soltar, nem quando a dor apertou. Você é mais forte do que imagina, ele disse com a voz embargada. Eu precisei sofrer para descobrir isso. Rosa respondeu cansada, mas em paz. Quando o choro do bebê ecoou pela casa, Miguel chorou também. Não era só o nascimento de um filho, era o fim de uma culpa que nunca pertenceu àquela mulher. Dias depois, Rosa voltou a passar pela antiga cerca. Parou por um instante, tocou a madeira marcada pelo tempo. Miguel ficou ao lado dela. Aqui tudo começou, ela disse. Aqui tudo terminou, ele respondeu. E também aqui começou algo melhor. Rosa sorriu. Não havia raiva, não havia desejo de vingança, apenas a certeza de que a dor não tinha vencido. A vila aprendeu, tarde demais para alguns, mas há tempo para outros. E Rosa e Miguel seguiram juntos, não como exemplo perfeito, mas como prova viva de que amor verdadeiro não nasce da facilidade, nasce da coragem. Nunca aceite que te façam acreditar que você vale menos. A culpa que tentam colocar em você pode não ser sua. Quem permanece em pé depois da humilhação transforma a própria história e a de quem vem depois. Agora eu quero saber sua opinião. O que mais te tocou nessa história? Deixe nos comentários. Se essa história te emocionou, deixe seu like, se inscreva no canal e nos ajude a alcançar 100 mil inscritos para continuarmos trazendo histórias fortes, humanas e inesquecíveis como essa. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa lição. E clique na próxima história, porque ela já está te esperando. Nos vemos lá.